primeiro lugar, queria agradecer a vocês pela presença. Esse é um encontro que a gente fica muito feliz em fazer. Esse, acho que é o nosso 6º encontro, só com instituições de educação. A gente faz esse modelo petit comité. Desculpa um pouquinho pelo atraso, mas tem várias pessoas chegando. A gente está trocando um pouquinho de WhatsApp. Sabe que o trânsito é um pouquinho complicado, ainda mais de manhã cedo. Mas em respeito, a gente vai começar aqui um pouquinho depois do horário, como é agora, mas pelo menos começando agora. De novo, queria agradecer a vocês pela presença. A gente, para quem já está acompanhando com a gente, alguns clientes que já vêm com costume esses eventos, esse é um ambiente muito legal para troca, né? Para a gente trocar experiências, conhecer um pouco de como está o mercado. E a Elsevier, no seu papel de há mais de 150 anos, prover informação baseada em evidência científica e apoiando na formação de profissionais da área de saúde, e aqui mais especificamente da área médica, a gente tem trabalhado nessa jornada junto com vocês, e ao longo dos nossos encontros a gente fala muito de conteúdo, fala muito em outras sessões sobre a criação de novos cursos de medicina e toda a parte da regulamentação do MEC. Depois a gente começou a falar cada vez mais sobre o quanto que as soluções de AI podem sim ser ferramentas que apoiam aos docentes, aos alunos, e como isso está integrado e pode estar conectado diretamente, inclusive, ao PPC de vocês. E agora, na sessão de hoje, a gente quer conversar um pouco dos impactos que o ENAMED tem gerado para todas as instituições e como a gente está já buscando soluções alternativas e como a Elsevier está colaborando com vocês nesse processo. O meu papel aqui, como gestor da área de soluções clínicas e apoiando a formação com as soluções da Elsevier, desse profissional de saúde até dentro dos hospitais, sociedades médicas, é interpretar um pouco como esse segmento tem atuado e compartilhar com vocês, aproximando, para que vocês possam trocar experiências e ver o que cada instituição está tendo, porque a dor é comum a todos, né? Só que como que a gente já pode tentar solucionar isso? Porque no final o que a gente quer é uma prestação, uma formação e uma prestação de melhor qualidade de serviço de saúde na ponta, que ela possa ser experimentada pela instituição, pelos docentes e alunos que estão se formando e necessariamente para os pacientes, que somos todos nós nesse processo. Então, de novo, obrigado a vocês. A minha palavra é bastante breve, porque quem define como vai ser essa conversa são vocês. Um ambiente saudável, seguro para essa troca e bastante dinâmico. E aí eu conto com vocês para essa troca. Então, eu queria começar aqui convidando Mariana Meia. Mariana é a nossa diretora da Elsevier. Às vezes nos eventos que a gente traz sempre pessoas que falam outro idioma, a gente faz aqui tradução simultânea, a gente tem a oportunidade de ter a Mariana que é brasileira, mas já está fora, eu acho que ela vai se apresentar um pouco melhor há bastante tempo, e tem nos ajudado muito, porque como brasileira ela está entendendo exatamente esse fenômeno que a gente está encontrando aqui agora, e que já aconteceu, e ela já enfrentou isso em outros países, por exemplo, da Europa, com toda a parte de internacionalização de currículo e também esses exames nacionais que estão avaliando essa formação de profissionais. Então, Mariana, por favor, eu te introduzo aqui para você poder seguir em frente. Obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui. É um prazer estar com vocês. Bom dia. Eu sou a Mariana Meia. Hoje eu trabalho como diretora comercial em Elsevier Healthcare Education. Vocês podem ver, às vezes, EAT. Então, é a parte da Elsevier que a gente está focada em educação e saúde, especificamente em medicina. Trabalho na Elsevier há muitos anos, há 17 anos. Estive na área de pesquisa antes no Brasil e já tem 10 anos que eu estou baseada em Barcelona, responsável pela América Latina e Sul da Europa. Então, vocês podem imaginar que quando eu recebo um convite para vir falar no Brasil festa, alegria, poder estar perto de vocês, poder entender os desafios de vocês, né, e a gente construir essa conversa. Como o Marcos falou, a nossa função aqui, apesar da gente usar internamente na Elsevier no nome comercial, é bem separada a questão de vendas, né, que é a equipe do Marcos, que está desenvolvendo essa parceria, essa colaboração com vocês, com a equipe de estratégia. Então, a minha função é justamente entender os desafios, né,
entender como que a gente pode melhorar as nossas plataformas, que tipo de produtos a gente tem que lançar para justamente atender vocês. Ou seja, a pesquisa que está no DNA da Elsevier, né, de quase 200 anos, está no DNA do que a gente faz. Então, a nossa proposta para hoje é explicar para vocês como tem sido a nossa visão e queria muito convidar vocês a fazer uma conversa, de fato, aproveitar que a gente está aqui num ambiente seguro, né, totalmente com segurança psicológica, como disse o Marcos, que a gente tem poucas, né, não é um auditório com muitas pessoas, para a gente poder compartilhar informação. Então, vocês fiquem à vontade para comentar, fazer perguntas, tá bom? Durante a nossa apresentação. E eu tenho uma companhia de luxo das Marinas, como a gente chama, né? Que é a Marina Dias e a Marina Yamada, que elas trabalham na Elsevier também há muitos anos como estrategistas de conteúdo. Elas estão trabalhando, fazendo esse nosso conteúdo de clínica, né? As nossas soluções clínicas, e entregando esse conteúdo para vocês. E aí elas vão, dentro dessa nossa conversa, mostrar na prática como o nosso conteúdo pode apoiar, pode não, né? Apoia na preparação para o ENAMED. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta para a gente começar? Vamos lá. Bom, acho que aqui a gente fala, né, qual é o gancho da nossa apresentação, como é que a gente começa. E aqui a gente está falando de ENAMED, mas a gente sabe que o grande desafio não é o ENAMED, né? O desafio é um desafio já conhecido de todos vocês, né? Então, o desafio é preparação para a prática. Como é que a gente forma bons profissionais, né? Esse é o grande desafio. O ENAMED apareceu nesse contexto para dar mais clareza e mais urgência, né, nessas metodologias que vão ser utilizadas, em como a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente atende essa demanda específica. Eu gostei muito de ouvir um de vocês falando, né, que uma coisa é preparar um médico para a prática, mas outra coisa é preparar um estudante para uma prova, né? São duas habilidades diferentes, então também adiciona essa questão. E aqui a gente vai ver, durante a nossa apresentação, como é que a Elsevier pensa essas ferramentas para a educação médica, e aqui a gente vai falar especificamente sobre educação. Vocês vão ver um pouco essa mudança de foco. Vocês estão muito acostumados às coisas Elsevier no sentido de pesquisa, artigo científico, né? E a gente vai falar de educação, de todos os nossos desenvolvimentos para a educação, de como a gente faz esse passo a passo que é tão importante. Isso aqui é o esqueleto fundamental, né? Retenção de conhecimento a partir de um conteúdo de alta qualidade, confiável, desenvolvimento de raciocínio crítico, de raciocínio clínico, né? O coração da nossa conversa hoje, para poder aplicar isso, né? Como é que a gente faz isso em vocês, muito mais do que a gente sabe em fazer isso no dia a dia, né? Desde o início, né, da formação. A professora Mariana vai falar muito disso, né, professora? Eu gostei muito quando vi a sua palestra, excelente, que ela vai se aprofundar, né, nesse caminho. Então, a partir desse gancho, né, da gente pensar que o nosso desafio não é só o exame, ele é parte. O desafio é essa preparação de bons profissionais na ponta, né? Por que vocês deveriam confiar na Elsevier para estabelecer essa parceria? Né? Aqui sendo bem direto, né? A gente quer, com vocês, começar essa conversa e estabelecer parcerias de longo prazo, né? Que a gente possa desenvolver as nossas ferramentas, as nossas soluções, os nossos conteúdos junto com vocês, né? Então a gente vai tratar hoje de 3 questões principais para desenvolver esse gancho fundamental, né? Que é a confiança. Então, se tem uma mensagem que eu gostaria, né, que vocês levassem hoje para casa, né, para lembrar de tudo que a gente viu lá, é confiança na forma como a Elsevier desenvolve as nossas soluções, na forma como a gente entrega esse conteúdo e como a gente estabelece essa parceria e essa colaboração com vocês. Vamos lá?
gosto muito dessa charge, assim, para começar. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha e me dissessem se isso faz parte da realidade de vocês. Porque faz parte da nossa, né? Quando vem pra gente e pergunta, você já tem AI? O que o Elsevier tem de AI? E a minha pergunta imediata é, para que você quer AI? Como você vai usar AI? E, né, às vezes essa pergunta, por incrível que pareça, descoloca, né? Porque parece que existe no mercado uma ideia de que a gente tem que ter AI. Tem que ter inteligência artificial. A gente tem que estar usando inteligência artificial. Mas como a gente vai usar essa inteligência artificial? Que tipo de inteligência artificial, de fato, vai ajudar a gente naquele nosso objetivo lá do primeiro slide? Retenção de conhecimento, desenvolvimento de raciocínio clínico e colocar em prática. Será que a AI, da forma como a gente tem hoje, está ajudando nesse processo? Vamos responder essa pergunta aí nos próximos slides. Vocês já ouviram falar nesses conceitos? É algo que nos reports que a gente produz, né? E também nos congressos que a gente participa, tem vindo muito esse tipo de conceito relacionado à educação de uma forma geral. E aqui eu não estou falando só de educação médica, né? Mas essas novas gerações, educação de uma forma geral. Queria saber se vocês já ouviram falar nisso, né? Eu gosto muito desse primeiro aqui, pro professorado, né? Algo bem apocalíptico. O apocalipse dos trabalhos acadêmicos, né? Não existe mais dever de casa. Não existe mais estudar em casa. Como é que a gente trabalha com esse desafio, né? Por parte do alunado, essa perda do esforço produtivo, né? Mas se eu já cresci nesse universo digital e eu posso ter tudo na mão, se eu posso clicar e pedir, faz um resumo, por que eu vou fazer o resumo? Mas aí eu não entendo que no momento que eu faço o resumo, eu estou aprendendo, né? Eu estou organizando conhecimentos. Se eu pego o resumo já totalmente pronto e mastigado, como é que eu uso ele de uma forma que vai me dar esse mesmo entendimento do conteúdo, esse mesmo uso, né? Ilusão de competência é muito comum. Por quê? Porque se lê o conteúdo, porque eu tenho acesso e eu estou lendo, eu estou vendo, eu tenho a impressão de que eu aprendi. Será que eu aprendi mesmo? Será que eu posso colocar em prática? Será que no momento de fazer uma prova eu consigo utilizar esse conteúdo de diferentes formatos, né? Também uma professora estava me explicando, né, que um diferencial da prova é que pode ter até mais de uma resposta correta dependendo da forma como você está pensando, mas tem uma resposta que é a mais correta. Então, para isso, você precisa muito criar esse tipo de raciocínio crítico e clínico, né? Gente, algo incrível, né? Perda do desenvolvimento de habilidades de comunicação, dificuldade de trabalhar em grupo, dificuldade de conversar. Algo tão importante na prática médica, né? Esse tete-a-tete com o paciente. Então, dentro desse nosso escopo de pesquisa em que a gente está vendo, né, essas necessidades, né, e essas tendências, é que eu gostaria de apresentar para vocês também a forma como a gente está pensando a inteligência artificial dentro dos produtos de educação da Elsevier. Aqui, trazendo dados, né, de relatórios que a gente vai utilizando, isso aqui está falando de educação geral, tá? Não é só educação médica. Mas eu acho interessante também porque a gente tem que pensar no alunado que vocês estão recebendo, né? Porque existe um padrão de estudo quando ele chega na universidade, né? E como é que os estudantes, aqui a gente está num contexto europeu, como eles estão utilizando a inteligência artificial? Então aqui, a grande maioria para informação básica, ou seja, um Google, né? Eu vou lá, pesquiso uma informação e tenho informação rapidamente. A gente já vê um número também grande, já buscando uma explicação para termos e conceitos. Então, eu não entendi isso, né, que está na sala de aula, isso aqui não está claro para mim, o que é isso? E aí buscar essa explicação. Já aqui um 30%, dizendo, 30% que respondeu, né,
a pesquisa dizendo que só 30% usa para fazer as suas tarefas. Né? Isso aqui, a gente vai ver quando a gente compara com o que os professores acham, eles acham que esse número aqui é de 60%, 70%, na verdade. É muito curioso ver essa diferença, né? Do que respondem os alunos e da percepção do professorado. E aí a gente já viu um número menor, mas é interessante de observar utilizando o AI para interagir com o conteúdo e para como um guia, para planejar a minha forma de estudar, né? Então aí já é uma forma muito mais interessante do uso da AI, e aí eu posso dar um spoiler para vocês que o nosso AI vai estar mais aqui nesse sentido. Não tanto de dar respostas, nunca de dar respostas muito rápidas e fáceis, mas mais de atuar como um guia, cruzando conteúdos em formatos diferentes, que ajude o alunado a desenvolver a sua própria forma de aprender e de estudar. É o que eu falei para vocês, né, da visão dos professores. E aqui, não só a visão dos professores com relação a como os alunos estão utilizando, mas também como os professores estão utilizando, né? No caso dos professores, a gente vê uma adoção bem menor, né? Não existe já tanto essa urgência, já se entende muito mais que como isso me ajuda e como também me dá trabalho, né? Porque às vezes a informação que vem é tão ruim que eu tenho que refazer, revisar, até que ponto me ajuda, né? Mas aí a gente viu que no caso dos professores ajuda muito na questão das tarefas administrativas, né? De ser mais rápido para fazer materiais de aula, né? De adaptar os conteúdos à metodologia de ensino. Então a gente também tem muito foco nesse apoio, que a nossa AI possa apoiar o professorado nesse sentido. E aqui a gente vê, né, como a visão, como eu estava falando, né, como 72% dos professores identificando que alunos utilizam AI, na verdade, para fazer as tarefas por eles, né? E também 66% mostrando para a gente que as recomendações podem ser incorretas. Isso aqui que é muito importante, né, gente? Replicando erros, repetindo conceitos que não são corretos. E isso a gente vê muito claro quando a gente entende como essas ferramentas de inteligência artificial genéricas são treinadas. Por mais que a gente saiba que é treinado na web, quando a gente vê um gráfico desse, a gente vê o que a maioria é rede social, né? 40% treinada com Reddit, 18% podendo treinar a Amazon. Qual é a fiabilidade que isso está dando para os nossos estudantes? Não que não seja útil do ponto de vista, né, dessa automatização, de eu ter uma resposta rápida, mas a gente pode de fato confiar em ferramentas de inteligência artificial genéricas num contexto de educação, mais ainda num contexto de educação médica? Isso acho que é uma pergunta que a gente tem que refletir, né? E é justamente aqui que esse gráfico mostra para a gente uma resposta, né? Como é que eles de fato ajudam. E o que esse report da OECD diz para a gente é que quando eles estão estudando, não, ou aprendendo, se tem uma visão que se ajuda em 48%, né? Mas quando chega no resultado da prova, do exame, a gente vê que isso diminui bastante, e essa percepção é totalmente negativa. Tem a ver, lembra com aqueles conceitos que a gente viu? Dessa eu acho que eu sei, mas na verdade eu não sei. Quando eu sou, né, solicitado para colocar em prática, eu não consigo. Então, aqui a proposta que a gente quer fazer para vocês é justamente de fazer essa mudança de pensamento. Não é uma mudança de pensamento, porque eu tenho certeza que eu não preciso convencer vocês de que inteligência artificial genérica pode não estar ajudando, né? Mas a inteligência artificial é uma realidade do dia a dia dos alunos, não tem como a gente fugir dela, né? Então, qual é o tipo de inteligência artificial que a gente quer que os nossos alunos usem? Que a gente quer que o nosso professorado use? Que
de fato vai fazer diferença, né? E aí, queria dividir com vocês, a gente pode disponibilizar depois esse link, porque eu sei que não é tão fácil, né? Eu coloquei o link aqui, mas se vocês tiverem interesse, a Elsevier tem muita responsabilidade com o desenvolvimento de inteligência artificial. Então, tem todo um tratado de princípios de como a gente desenvolve essa inteligência artificial. Totalmente baseado no conteúdo da Elsevier. Vocês sabem que é um conteúdo de quase 200 anos, né? Uma líder em pesquisa científica, em livros, né? Em publicação para educação também. Então, é totalmente baseado no conteúdo da Elsevier. Existe tecnologicamente recursos para confirmar as respostas, né? Então, as respostas são, eles chamam de RAG, que é um recurso em que você confirma 2 vezes antes da resposta, no sentido de que se está de fato, né, correto, de acordo com a base que está sendo utilizada. Respeitar a privacidade, promover governança de dados robustas, ou seja, como uma empresa internacional, a gente sabe que globalmente existem níveis até de solicitação, né, de questões legais que a Elsevier tem que cumprir. Então, existe muito essa preocupação de fazer uma inteligência artificial responsável. E aí, nesse sentido, eu queria apresentar para vocês hoje três ferramentas de inteligência artificial que a gente está... Uma a gente já lançou, e alguns de vocês já estão experimentando na realidade de vocês. Vai ser muito bacana poder ouvir, né, os professores que vão apresentar aqui falando, a professora Mariana também vai apresentar, o professor Marcelo, né, de como estão usando o Osmosis no dia a dia. O Osmosis AI é uma dessas ferramentas. A gente tem o Study Finder, que funciona como esse guia que eu estava comentando com vocês, que é esse caminho que a gente está pensando para uma inteligência artificial. E o Study Finder a gente vai lançar na semana que vem, então a gente está aqui mesmo dando um gostinho de algo que já vai chegar. E um criador de avaliações, que é algo que ainda está em desenvolvimento, em pesquisa, junto com um grupo de professores, para a gente criar uma ferramenta que possa pensar avaliação formativa, avaliação sumativa, todos os tipos de perguntas que se pode ter, os objetivos, ou seja, um criador de avaliações que seja de fato mais aprofundado, né? Em como um professor vai usar essa ferramenta para criar perguntas. Então, falando especificamente do Study Finder, ele é uma ferramenta que está ancorada na plataforma Clinical Key Student, que é a nossa plataforma introdutória de textos, né, em educação. Clinical Key Student tem mais de 300 livros, os clássicos, né, da Elsevier, junto com imagens, junto com vídeos, e também tem sinergias com outras plataformas. Mas o Study Finder é essa AI que vem para juntar os conteúdos. Então a gente sabe, né, que o alunado hoje, quando entra na universidade, pode ter dificuldade de pegar um Cécio, né, e começar, né, um Harrison, um Cécio, um Gray, né, e ir estudando. Então a gente conecta conteúdos, textos, mas textos resumidos, parágrafos, né, partes de capítulo, com vídeos animados, vídeos de 10 minutos, de 12 minutos, todos baseados no conteúdo da Elsevier, com imagens 3D, com perguntas para aprofundar esse conhecimento. Então, eu vejo um vídeo, eu leio um trecho, eu respondo perguntas e depois eu vou para um caso clínico para colocar isso na prática. Então, a gente pode fazer, como vocês podem ver, todo aquele nosso passo a passo que a gente falou no primeiro slide. Tem contato com o conteúdo, né? Trabalho nessa retenção do conteúdo, eu desenvolvo o raciocínio clínico e coloco em prática. Esse é o objetivo do nosso Study Finder. Unir todos estes conteúdos e para que o aluno possa fazer essa dinâmica de uma forma integrada desde o início. Então, o aluno vai poder escolher o nível que quer de informação. Se eu estou começando e eu vou trabalhar diabetes, por exemplo, eu vou trabalhar num nível. Se eu estou no 5º ano e vou trabalhar diabetes, eu já vou trabalhar no outro nível, né? Então, vai poder
escolher o nível de informação, se é pré-clínica, se é clínica, e receber esse conteúdo de uma forma facilitada no sentido dessa conexão dos conteúdos, mas reforçando que é trabalho do aluno, da aluna, trabalhar esse conteúdo, né? Ler o texto, passar do texto para as perguntas, né? Fazer os casos clínicos, ou seja, fazer esse caminho de aprendizagem dentro desse conteúdo. O que a gente facilita olha, está aqui um guia para você estudar. Agora aqui está o seu trabalho de estudar com esse guia. Vou passar um videozinho para vocês, para ficar mais claro. Como é que eu dou? Aqui, Fê, passo. Ah, legal. Tá vendo? Então essa é a carinha do Story Finder. Como eu disse para vocês, você pode escolher o nível, pode escolher o que eu quero fazer. Eu quero aprender, quero revisar, fazer perguntas, praticar. E o último de upload é feito para professores que podem colocar um plano de estudos e ter esses conteúdos já com os links organizados dentro do plano de estudos. Tudo com referência, gente. Então aqui vocês têm certeza que isso está saindo do nosso conteúdo e o alunado pode ir para o texto completo, né? Ali por dentro mesmo, né? Ele já clica, ele é jogado lá para dentro. Também já clica e já vai para uma imagem 3D. Você pode ver que aqui a gente ainda está nessa plataforma, né? A gente não foi ainda para o Complete Anatomy. Aqui dentro da plataforma mesmo tem esse acesso à imagem 3D. E os vídeos de osmoses, para quem ainda não conhece, que são vídeos animados, assim, muito dinâmicos, rápidos. Depois de tudo isso, né, eu vi esse conteúdo, eu vou responder perguntas. E todas as perguntas têm a mitigação, né, o porquê, para me ajudar a entender por que eu acertei, por que eu errei, por que essa é correta, por que essa não é. E por último, eram os casos clínicos. Então, respondo perguntas e por último vou para um caso clínico. Eu vou passo a passo no caso clínico, entendendo como é que eu posso desenvolver esse raciocínio a partir daquele tema. Mas só para contextualizar um ponto que talvez possa gerar dúvida, o Study Finder, no final das contas, ele conectou diversas soluções da Elsevier para a melhor experiência desse aluno. Então você está perguntando sobre um contexto, um conteúdo, e ele está viabilizando para esse aluno tudo que ele precisa ali sintetizado. E a experiência dele não é entrar numa solução A, B, C ou D. Através desse hub, ele tem toda a informação e ele é exposto a todo o conteúdo que é necessário, sem estar preocupado, tendo um tipo de burnout, de buscar esse conteúdo por fora. É isso aí. Que é uma demanda de vocês também, né? A gente tem muita plataforma. Como é que a gente vai de uma para outra e tal? Como é que a gente usa essas plataformas todas juntas, né? Então aqui essa ferramenta facilita nesse sentido. Você pode usar dessa forma. E você já dá esse caminho para o aluno. Você viu que ele começou com um texto, com a referência, depois o vídeo, né? A imagem em 3D, depois as perguntas e o caso clínico. Então ele já está dando esse caminho, esse passo a passo, né? Não é algo que o professor precisa indicar, né? Ou a biblioteca, tem vários bibliotecários aqui, né? Muitas vezes eu trabalho da biblioteca indicando o que você vai fazer em cada caso, primeiro vem aqui, depois vem aqui. Então o aluno tem essa autonomia no sentido de de percorrer esse caminho de aprendizagem, né? Mas para a gente é super importante que o aluno percorra esse caminho, né? Acho que era um desejo muito antigo nosso de ter tudo no mesmo ecossistema, né? E garantir que a busca seja mais rápida, mais fácil e segura, né? Isso que eu acho que é um ponto que pelo menos a gente vê muito dos clientes, né? Hoje se busca em diversas fontes e aqui ele vai ter uma fonte, vai treinar de forma segura com questões que foram feitas por uma equipe especializada, questões formativas ou somativas, porque realmente a gente quer que ele construa esse raciocínio clínico. Então esse ecossistema para a gente também era um desejo antigo, né? Não só do mercado, mas nosso. Verdade. Tudo baseado em evidência, baseado no conteúdo da Elsevier, né? Osmoseai, quem já conhece Osmoseai aqui de vocês? Osmoses. Então vou falar, porque
não vou falar porque a maioria já conhece. Gosto de falar de Osmose AI porque é uma plataforma ótima, né? Porque ela justamente tem esse... Marcos gosta de falar isso, né? Vou usar Não sei. a sua metáfora. O YouTube acadêmico. É isso, né? Eles gostam de ver vídeos, né? Tem essa facilidade de um vídeo. Então, um vídeo animado, baseado em informação científica, né? Com o peso da Eusebia, que pode ser usado de diferentes formas. Esse né? é o Osmosis. O Apenas Osmosis. o O Osmosis sem é essa olhar. plataforma. E que pode ser usado para justamente facilitar esses conceitos mais complexos, né? Ganhar esse aluno. Pode ser usado, por exemplo, numa aula invertida, né? Então, olha só, você assiste esses 3 vídeos que a gente vai tratar desse tema. De repente, se você manda 3 capítulos de livro, eles não vão ler. Mas 3 vídeos de 10 minutos, eu vejo no meu celular aqui, indo, né, para minha aula. Junto com esses vídeos, já tem perguntas. Então, essa ideia de que eu vejo o vídeo e respondo a pergunta. Então, tem exposição ao conteúdo e eu aprofundo esse conteúdo. É aí que eu, de fato, aprendo, né? Quando eu respondo a pergunta que eu estou pensando sobre o conteúdo que eu acabei de ver. E a Osmosis tem outras ferramentas também, flashcards, mapas mentais, ou seja, todas essas ferramentas que ajudam a introduzir esse conteúdo de uma forma mais palatável, como a gente estava comentando, né, para essa nova geração. E o Osmosis AI vem para ajudar. Então aqui a gente vai ter um tipo de AI conversacional. Falando bem em português, gente? Então aqui a gente vai conversar com um aluno, né? O outro era mais como um guia, um plano de estudo. E aqui o aluno pode conversar. Aluno e professor, gente. Então, tanto o aluno pode... E tem vídeos sobre esse tema tal, depois do vídeo, né? Então me ajuda a entender como eu comparo isso com isso. Como professor também, a gente fez um exemplo aqui, eu vou botar no vídeo para vocês, de jogar uma pergunta do Enamed e pedir todo o racional daquela pergunta. Então, a gente, claro, não coloca a resposta e vem, a resposta é essa, por isso, você pode explicar dessa forma, né? E a partir daí, também a AI vai te dando outras opções, como você quer continuar, né? Cria mais perguntas nesse formato, então a AI pode criar mais perguntas nesse formato. Ou cria um caso clínico, diferenciando a resposta do exercício anterior com esse. Explora mais essa questão aqui, porque a questão principal dessa pergunta era essa. Me dá um caso clínico ou questões que explorem esse tipo de raciocínio clínico. Então ele vai desenvolver essa questão para você. E o professor pode interagir, ele dando tom dessas perguntas ou do contexto, ou simplesmente a AI entendendo sobre o que a gente está falando, seja um enunciado nesse exemplo que ela deu do próprio Enamed, ela vai fazendo comparações e criando esses casos que o professor avalia e pode ser até mesmo em tempo real no exercício em sala. Então a gente tem professores que estão utilizando desse jeito para contextualizar e também, como foi falado por alguns professores aqui, às vezes tem aquela sensação de, nossa, mas parece que mais de uma pergunta está certa, né, no próprio Enamed, mas aí ele vai das alternativas, primeiro não se dá, né, mas depois das alternativas das outras que não eram as mais corretas, e aí ele explica por que naquele enunciado aquela não se aplicava. E era necessário que o estudante tivesse a capacidade de entender por que aquilo ali não estava contemplado. Então ele vai num ponto e vai detalhando isso. E exercita com esse aluno, explorando com ele as possibilidades. É claro que você pode fazer isso com um contexto mais específico, você pode fazer com uma pergunta, você pode fazer com um plano de aula. E um ponto que é bem importante, e quem nos ajuda muito com isso é a Carol, é que tudo isso está correlacionado diretamente com o currículo da instituição, né? Então, quando a Mariana comentou sobre, eventualmente, expor o aluno antes mesmo dele ter o acesso, mas isso está numa correlação com os conteúdos do seu PPC. Então, o aluno pode ter a guia, a jornada sobre o que ele deverá, em que momento ele deverá acessar. E o professor, como um orientador, pode estar apoiando nesse sentido. A gente está percebendo que quando a gente segue nesse caminho, a gente está conseguindo cumprir alguns gaps. Fora quando eu falo em gap, a própria solução também identifica e passa algumas informações para o professor, que ele começa a ter uma visão melhor sobre a turma e identificando necessidades específicas. Mas isso já é gerado a partir de relatórios.
Desculpa, Mari. Ah, ótimo. Vou botar o videozinho só para vocês verem, vocês vão ver que eu... Só mais um tema, desculpa, não sei se dá para voltar. Um tema que eu acho que é importante explorar com todos, aqui não é o foco, mas é só para dizer, isso é um ecossistema, pessoal. Eu não tenho todas as soluções de Elsevier, não tem problema. Mas vocês vão ver que todas as soluções, elas se conectam, tem sinergia entre elas. Então, o aluno que entrou no Osmose, se a instituição também tem um módulo de inteligência artificial, por dentro do Osmose ele só clica, você quer fazer a pergunta em AI, ele já joga você para todo o ambiente de inteligência artificial. Isso é por um problema, por uma preocupação que a gente tem, e junto às instituições, da melhor experiência do usuário, do aluno, dos professores, dos bibliotecários. E isso sem identificar o Hub de AI que a Mariana comentou, que é o Study Finder, tá? Que aí, no caso, é uma experiência completa. Desculpa. Não, o Study Finder até foi bom você citar, porque isso é algo interessante. Mesmo se, é claro que o grande objetivo é conectar todas as ferramentas, né? Todos esses tipos diferentes de conteúdo. Mas mesmo se não tiver acesso a todas as ferramentas, o Study Finder vai dar em um pequeno percentual acesso aos conteúdos das outras ferramentas. Porque para a gente é importante ter essa experiência de trabalhar em diferentes níveis, em diferentes formatos. Videozinho bem rapidinho de Osmosis AI. Então vocês viram, como o Marcos falou, a gente estava na plataforma, a gente clicou em AI. Aqui eu já coloquei, essa é uma das perguntas do Enamed, tá? Que eu coloquei na ferramenta. E a ferramenta já deu uma resposta, qual é a resposta correta, né? Como você pode trabalhar isso em aula, né? Essa resposta, ou seja, aqui ela cria uma explicação mais detalhada por que essa é a resposta correta, aqui ela vai dizer por que as outras não são corretas, né? Seguindo, vocês vão ver que aí vem os conteúdos associados, ou seja, para entender esses porquês, você pode ver esses 3 vídeos e continuar, né? Aqui já é um segundo passo, né? Que eu coloquei. Gere questões de provas que sejam parecidas e que eu possa trabalhar com esses resultados. Então, ele gera as questões e também associa conteúdos. Não só associa aos vídeos que tem acesso dentro do Osmosis, mas também traz as referências, né? Pra gente isso é sempre super importante. Qual é a referência? Da onde está vindo essa informação? E vocês sempre vão ter acesso à referência. E ele está trazendo ali embaixo outras sugestões para o professor para trabalhar com o aluno. Continuar trabalhando com o aluno, né? E fazendo esse caminho, né? Então aqui é bacana, quando a gente dá para estudantes usarem essa ferramenta, é bacana ver como eles